Romanos 3, a partir do versículo 9 até o versículo 20, diz assim a santa palavra do Senhor. Que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra e declaramos a nossa necessidade, Senhor, de que o Senhor nos ilumine para podermos compreendê-la, podemos aplicá-la à nossa vida, que o Senhor mesmo fale ao coração de cada um. O Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe das limitações dos meus irmãos, mas que apesar de tudo, ó Deus, a Tua palavra viva e eficaz, fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu peguei esse texto para nossa leitura inicial, embora eu não pretenda fazer uma exposição desse texto em particular, mas ele servirá como base para uma reflexão importante que eu gostaria de fazer com os irmãos e fiz ontem no retiro que estive presente da IPPG, uma reflexão sobre um tema sensível, que se fundamenta nessa pergunta: se Deus é soberano, por que Ele permitiu a queda do homem? Nesse texto de Romanos 3, nós temos aqui o apóstolo Paulo enfatizando que todos os seres humanos estão debaixo do pecado. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A questão que nós vamos pensar é essa: por quê? Se Deus é soberano, por que aconteceu a queda? Quando nós nos referimos à queda, obviamente nos referimos ao que nós temos lá em Gênesis capítulo 3, quando os nossos primeiros pais decidiram, por influência de Satanás, através da serpente, desobedecer a Deus e comer o fruto proibido, trazendo então para toda a humanidade e para toda a terra, na realidade, uma grande tragédia, que nós chamamos de queda. Alguém poderia pensar assim: se Deus é soberano, Ele é todo-poderoso. E se Deus é todo-poderoso, Ele poderia impedir a queda. Por que Ele não impediu? Essa mesma pessoa pode pensar assim, ou pode dizer o seguinte: como nós sabemos que o homem caiu em pecado, a conclusão que nós temos que chegar é que Deus não é todo-poderoso. Porque se fosse, Ele teria impedido o pecado de entrar no mundo. Ou, ainda que Ele fosse todo-poderoso, então Ele não é todo bom. Porque um Deus bom não permitiria que a sua criatura se voltasse para o mal. Todo esse raciocínio parece lógico, parece intuitivo, mas parte de uma perspectiva racionalista da questão, e não de uma perspectiva piedosa. E nós devemos entender, irmãos, que a nossa razão deve ser serva da nossa fé, e não o contrário.
A nossa razão deve servir, deve estar a serviço da nossa fé. O denominador comum que nós precisamos encontrar num debate, numa questão tão difícil como essa, é se nós cremos que a Bíblia é ou não é a revelação infalível e inerrante de Deus. Se a Bíblia é ou não é um livro comum, como qualquer outro. E nós sabemos que uma das evidências do novo nascimento na vida de uma pessoa é que essa pessoa é movida a receber a Bíblia como palavra de Deus. E uma vez que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa racionalidade se torna serva da nossa fé. Se alguém não crê na Bíblia como palavra de Deus, não terá o seu coração aberto ao que a Bíblia diz a respeito desse problema, chamado problema do mal. Não sei se você já leu a respeito ou assistiu vídeos a respeito disso, o tal do problema do mal, um problema filosófico, teológico. Quem não crê na Bíblia como palavra de Deus, não vai estar disposto a ouvir ou entender o que ela nos diz. Terá o coração fechado para a revelação de Deus. Essa pessoa vai questionar que Deus não é poderoso, ou que Deus não é bondoso. Isso quando não questiona a própria existência de Deus. Um caminho muito perigoso. Mas nós partimos da fé. Partimos da fé na palavra de Deus, na Bíblia como palavra de Deus. Então o nosso objetivo é encontrar na Bíblia a resposta para essa questão tão difícil. Se Deus é soberano, por que Ele permitiu a queda? Mas tem duas coisas que nós precisamos estabelecer antes de chegarmos nessa questão, do porquê que Deus permitiu a queda. Duas coisas que nós precisamos concordar aqui, que nós vamos estudar rapidamente essas duas afirmações. Primeiro, Deus não é o autor do pecado. E segundo, Deus não foi surpreendido pela queda. Vamos estudar cada uma dessas questões. Primeiro, então, Deus não é o autor do pecado. Vamos fazer um exercício imaginativo aqui. Imagine um grande edifício, um prédio grande, enorme. Os projetistas desse prédio, desse edifício, se preocuparam com a estabilidade desse edifício, com a qualidade dos materiais, com a beleza. Eles pensaram também no conforto das pessoas que vão utilizar aquele edifício e na praticidade. Eles queriam que as pessoas que ocupassem aquele edifício diariamente se sentissem seguras, protegidas, confortáveis, que eles pudessem fazer ali o seu trabalho de maneira proveitosa e produtiva. Eram estes os objetivos desse projetista, ou destes projetistas desse edifício. Imagine ainda uma grande aeronave. Ela foi construída com muita tecnologia. Essa aeronave é capaz de suportar todo tipo de clima adverso, levando uma enorme quantidade de pessoas de maneira confortável de um continente para outro, se for necessário. Vamos supor ainda que um grupo terrorista viesse a sequestrar essa aeronave, assumindo o controle total do avião, e viesse a conduzi-lo na direção daquele grande edifício, e com toda velocidade se lançasse contra ele, causando finalmente a queda daquele grande edifício, matando milhares de pessoas, tanto daquele prédio quanto do avião. Uma pergunta: nós podemos dizer que os projetistas desse grande edifício foram os autores daquele mal? Nem passa pela cabeça de ninguém, não é?
Podemos culpar os engenheiros aeronáuticos que projetaram e construíram um avião dessa tragédia? Podemos culpá-los do que aconteceu? Com certeza não. Isso nem passou pela cabeça das pessoas quando aqueles aviões se lançaram contra as torres gêmeas no World Trade Center em 2001. Todos sabiam que os autores daquela tragédia eram os terroristas que intencionalmente fizeram mau uso das estruturas maravilhosamente projetadas para o bem, que foram aqueles edifícios e aqueles aviões. Por que então que tem gente que culpa Deus de ter sido o autor do mal? Ele que foi o grande projetista da criação, que fez tudo de maneira tão perfeita, para a habitação do homem, deu ao homem como grande responsável para cuidar, zelar, trabalhar, se alimentar, viver, reproduzir. Por que culpam Deus pela queda? Certamente, como diz Paulo nessa carta mesmo, capítulo 1, versículo 21, porque eles se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. O Deus revelado na Escritura, meus irmãos, não pode ser considerado o autor do mal. Tem muitos textos que a gente poderia mencionar, deixe-me mencionar alguns. Quem quiser anotar, vai anotando as referências aí. Jó, capítulo 34, versículo 10, é dito o seguinte: por isso vocês que têm entendimento, me escutem, longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Deus não pratica injustiça, não pratica maldade. Isaías 6, versículo 3, os anjos, naquela visão de Isaías, clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O Deus revelado na Escritura é um Deus santo, superlativamente santo. Deuteronômio 32, 4, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça, é justo e reto. Salmo 92, se não me engano, versículo 15, eu me equivoquei aqui na anotação do versículo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Esse é o nosso Deus. Tiago 1, versículo 13, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. A tentação não vem de Deus, o mal não vem de Deus. Deuteronômio 25, 16, todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Quem pratica injustiça é considerado abominável pelo Senhor. Salmo 5, versículo 4, tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Salmo 11, versículo 5, o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Perceba quantos textos apontando para um Deus justo, santo, reto, bom. Zacarias 8,17, que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. E o último texto aqui, Lucas 16,15, Jesus disse, vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Nós não podemos, irmãos, considerar Deus como o autor do pecado.
No decreto eterno de Deus estava a certeza da entrada do pecado no mundo. Nós já vamos falar sobre isso. Mas isso não pode ser interpretado de uma maneira que faça de Deus a causa do pecado, no sentido dele ser o seu autor ou ser o responsável pelo aparecimento do pecado no mundo. Deus sabia que iria acontecer, nós já vamos falar sobre isso. Mas isso não faz de Deus o autor, o responsável pela entrada do pecado no mundo. Então, precisamos concordar com esse primeiro ponto. Deus não é o autor do pecado. Segunda coisa, meus irmãos, Deus não foi surpreendido pela queda. No exemplo que mencionei anteriormente, olhem aqui, irmãos, deixa lá, olha aqui. No exemplo que eu dei anteriormente, com absoluta certeza, os projetistas, os engenheiros que construíram o World Trade Center, os aviões que se lançaram ali nas Torres Gêmeas, todos os projetistas e engenheiros se surpreenderam com a tragédia. Sim ou não? Claro que sim. Ninguém podia imaginar, mesmo um avião atravessando, nem chegou a atravessar, mas se lançando contra aquelas torres, ninguém podia imaginar que elas de fato cairiam, e caíram. Eles, enquanto projetavam, eles não decidiram que no curso da existência dos prédios, dos aviões, eles seriam usados para causar uma enorme tragédia com inúmeras vítimas. Mas e no caso da queda do homem, do pecado, da entrada do pecado no mundo, que foi a maior de todas as tragédias? Deus não é onisciente? A gente aprende que sim. Deus conhece todas as coisas, do princípio ao fim. Deus sabe de tudo. Ele sabia que a queda iria acontecer desde toda a eternidade? Sabia. Ele é onisciente, sabia que a queda iria acontecer. E por que ele não impediu? A gente já vai ver daqui a pouco, né? A gente vai ver agora no terceiro e último tópico daqui a pouquinho. O que nos interessa é saber que tipo de conhecimento é esse que Deus tinha de que a queda iria acontecer. Que tipo de conhecimento ele tinha? Ele sabia que a queda iria acontecer porque era o seu desejo, era a sua vontade que a queda acontecesse? Será que ele sabia que a queda iria acontecer por mera previsão, como se ele fosse um vidente? Creio que também não. E aí tem dois conceitos teológicos aqui que eu acredito que ajudam a gente nessa reflexão. Uma das distinções, creio que já foi trabalhada pelo presbítero Mateus recentemente, que é a diferença entre vontade preceptiva e vontade decretiva. Deixe-me falar um pouquinho dessa, daqui a pouco eu falo da segunda, dos outros dois termos. O que é vontade preceptiva? Não precisa guardar o nome, apenas acompanhe comigo esse entendimento. A vontade preceptiva, ela está relacionada aos preceitos de Deus, tá? É a vontade que Deus revelou na sua palavra em forma de mandamentos, de preceitos, é o que nós devemos e não devemos fazer. Essa é a vontade preceptiva que nos é dada nas Escrituras. Ninguém pode dizer, eu não sabia que Deus queria isso, ou eu não sabia que Deus não se agrada disso, porque a vontade preceptiva está revelada na Escritura. Um detalhe sobre isso: a vontade preceptiva é frequentemente contrariada, frequentemente transgredida. Nem tudo que nós sabemos que Deus quer, nós conseguimos fazer, porque somos pecadores. Nós desobedecemos os preceitos e os mandamentos de Deus, os homens como um todo e o seu povo também. Isso é vontade preceptiva. Mas tem também a vontade decretiva,
que está relacionada aos decretos de Deus, ou ao decreto de Deus. O que é o decreto de Deus? É aquilo que Ele pré-ordenou que deve acontecer e não necessariamente nos revelou de forma completa o que vai acontecer. Então, a vontade decretiva tem a ver com o que Deus estabeleceu que vai acontecer infalivelmente. A vontade decretiva nunca é contrariada. O que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Ele já escreveu, como diz o autor do Salmo 139, escreveu os nossos dias, todos eles, antes de nós existirmos, do início ao fim. Ele já sabe, ele decretou como as coisas vão acontecer. A vontade decretiva nunca é contrariada, pois tudo que Deus decretou vai acontecer necessariamente. Mas tem um ponto de atenção aqui. Preste atenção. Não se escandalize. Ouça e vamos refletir um pouco sobre isso. Com frequência, os acontecimentos decretados por Deus contrariam os seus próprios preceitos. Calma, não se escandalize com isso. Com frequência, os decretos de Deus, o que Deus decretou que vai acontecer, contraria a própria vontade revelada, os mandamentos do Senhor. Ou seja, Deus não decretou que aconteça somente o que lhe agrada. Podemos encontrar muitos exemplos disso na vida da gente e você vai entender. Acompanhe comigo 2 exemplos disso. Porque você pode achar estranho. Peraí, como é que Deus pode ter decretado algo que não lhe agrada, que fere os seus próprios princípios e valores? Calma, vamos lá. Deixe-me dar um exemplo, 2 exemplos. Primeiro, digamos que você é pai ou mãe. Mas no meu exemplo aqui você é pai. Você é pai e você diz ao seu filho que ele deve arrumar o quarto todas as manhãs. Você está expondo a ele um preceito, um mandamento, é uma ordem. Você deve arrumar o seu quarto todas as manhãs. Na sua mente, você que é o pai, na sua mente, você decidiu o seguinte: se o seu filho arrumar o quarto dele todas as manhãs por 7 dias seguidos, sem que você precise falar nada, você vai levar seu filho para passear e vai lhe dar um presente. Mas você também decidiu que se o seu filho falhar nessa prova, durante 7 dias, se algum dos dias ele não obedecer a sua ordem, então você vai reduzir alguns dos privilégios do seu filho. Você não falou para ninguém, isso está na sua mente. Você não revelou para ninguém. Com essa decisão de presentear seu filho, você quer o quê? Ensinar para ele que a obediência é honrada e a desobediência é penalizada. Então você tem um propósito de ensinar coisas para o seu filho através disso. É óbvio, nesse exemplo, dizer o seguinte, que você, como pai, teria o maior prazer de presentear seu filho, não é? Você que é pai, você que é mãe, teria o maior prazer de presentear seu filho por causa da obediência dele. Você quer ver o seu filho construindo um caráter que agrade a Deus. E com certeza, você que é um bom pai, que é uma boa mãe, lhe pesará no coração ter que reduzir privilégios do seu filho, caso ele desobedeça. Mas essa foi a sua decisão. Bom, passou uma semana. E você viu que o seu filho falhou miseravelmente na missão que você lhe deu. E o que você vai fazer? Bom, você decidiu, decretou, né,
na sua mente que se ele desobedecesse, você reduziria alguns privilégios. Então, mesmo com peso no coração, ainda que isso não te agrade, você, pelo bem do seu filho também, você vai fazer isso e vai reduzir alguns dos privilégios do seu filho. Ficou claro? Que muitas vezes nós agimos, decidimos coisas que não nos agradam. Eu vou dar mais um exemplo. Agora você é filho. Você é filho e você ama o seu pai. Seu pai é idoso. Seu pai já é bastante idoso, tem a saúde debilitada. Você ama seu pai, você quer o bem do seu pai, mas uma ferida surgiu na perna dele. A ferida surgiu, segundo os médicos, aquilo é câncer, e a recomendação médica é que seja feita uma amputação da perna do seu pai, para que ele tenha um tempo de vida um pouco maior. Se não for feita a amputação, é certeza que com alguma brevidade a vida do seu pai será levada. O que você iria fazer? Se você ama seu pai e quer passar mais tempo com ele, eu acredito que ainda que não seja do seu agrado, que a perna do seu pai seja amputada, isso vai lhe pesar no coração, mas essa vai ser a sua decisão, porque você quer ter o teu pai por mais tempo com você. Então, não é difícil a gente conceber esse conceito de que Deus pode ter decretado algo que não lhe agradasse. Ele decretou que uma vez desobedecido o seu preceito, uma tragédia iria acontecer e que ele faria uso dessa tragédia para algumas coisas, que é o que nós vamos ver no terceiro ponto, tá? Mas deixe-me fazer outra distinção aqui. A diferença entre execução e permissão. Isso aqui é fácil. É mais fácil do que a distinção anterior da vontade preceptiva e decretiva. O que é execução? Execução tem a ver com a realização de algo, né? Um executor é alguém que realiza. É alguém que está diretamente envolvido com o surgimento e a produção de determinada coisa. O executor é a causa direta de um evento, de um acontecimento. O executor é responsável por aquilo que ele realiza. Nós podemos dizer, por exemplo, que Deus é o executor do quê? Da criação. Nós até cantamos isso há pouco. Ele criou todas as coisas, ele foi o executor da criação. Ele realizou a criação em 6 dias. Ele esteve diretamente envolvido nessa obra de maneira intencional. Mas e a permissão? E a permissão? A permissão está relacionada à autorização de que algo aconteça, não à execução ou à responsabilidade sobre algo, ainda que isso contraria o seu próprio desejo, ou que não tenha até mesmo a sua própria aprovação. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Novamente, você é um pai ou uma mãe, e você criou seus filhos se tornaram maiores de idade. Um dos seus filhos fala: papai, mamãe, agora eu já tenho, 18 anos, 20 anos, eu quero fazer o curso X, para isso eu vou precisar me mudar para a cidade Y. Você que é pai e mãe, talvez você sinta que ele ainda não está pronto para isso. Talvez você sinta que o seu filho não deveria tomar essa decisão naquele momento ainda. Você não concorda, você não aprova, você acredita que isso não vai fazer bem para ele, você expõe isso para o seu filho, mas ele é maior de idade e você lhe autoriza, lhe permite fazer isso. Se o seu filho for, e usando um termo popular, e der com os burros na água, de quem é a responsabilidade? De quem é? É do filho. Não é sua, do pai que lhe autorizou. Quem executou
aquela situação e é responsável inteiramente pela situação, é o seu filho. Diferente, claro, de uma criança, quando nós, sim, pais, somos totalmente responsáveis pelo que permitimos nossos filhos, né? Mas no caso de um filho já adulto, é diferente. Outro exemplo, você é professor. Depois de longas semanas ensinando uma matéria difícil, respondendo dúvidas, fazendo o melhor que você podia fazer, você decide aplicar uma avaliação aos seus alunos e você decide que, se eles tiverem bom desempenho, eles serão aprovados na disciplina. Se eles tiverem um desempenho mau, eles serão reprovados. Você é um bom professor, é claro, você não quer que os seus alunos sejam reprovados, né? Eu, como professor, eu sei o trabalho que dá reprovar um aluno, não é? A gente tem que preencher uma série de coisas, tem que justificar, tem que mostrar um monte de coisas, enfim, dá mais trabalho reprovar do que aprovar. Mas a avaliação existe para isso. Você é um bom professor, você aplicou a avaliação e com isso você está gerando uma ocasião em que existe a possibilidade de alunos serem reprovados. E aí você aplica a prova e você vai corrigir essas provas e aí você percebe que alguns dos seus alunos tiveram péssimo desempenho e por isso você vai ter que reprovar os seus alunos. Pergunta: você, professor, foi a causa da reprovação dos seus alunos? Na cabeça deles foi. Quem é professor aí sabe disso. Na cabecinha do adolescente, da criança ali, uma nota vermelha, a culpa é sua. Ainda mais hoje em dia que isso é reforçado pelos pais. Os pais atribuem culpa ao professor pelo aluno ter tido um mau desempenho. Mas você que é um bom professor e fez bem o seu trabalho, você tem a sua consciência tranquila. Você não é a causa da reprovação daquele aluno. Segundo as Escrituras, meus irmãos, a queda do homem não surpreendeu Deus. Não porque Deus queria que os homens caíssem em pecado, mas porque Ele permitiu. Ele permitiu. Permitiu que Adão, no uso do seu livre-arbítrio, pudesse ser reprovado no teste e sofrer todas as consequências dessa atitude, não só ele, mas todos os seus filhos, por todas as gerações subsequentes, o que chega até nós também. Pergunta: isso agradou Deus no sentido da sua vontade preceptiva? Não. Porque o pecado ofende a Deus. Mas isso aconteceu conforme o decreto eterno de Deus. Ele decidiu permitir? Sim, Ele decidiu permitir. Um estudioso disse o seguinte: o pecado não surpreendeu Deus quando se abateu sobre o mundo. Em vez disso, Deus decidiu permitir que as criaturas morais, deliberada e voluntariamente, escolhessem pecar. Como juntar essas duas verdades é uma questão das mais difíceis da teologia, e nos é saudável permitir um elemento substancial de mistério, admitindo que o entendimento completo a respeito disso está além da nossa capacidade de compreensão. Bom, à luz das Escrituras, nós vimos que Deus não é o autor do pecado e que Deus não foi surpreendido pela queda, porque Ele decidiu permitir a queda. Agora a pergunta é: por que Ele permitiu? Essa é a pergunta inicial. Por que, afinal de contas, Deus, sendo poderoso para impedir, sendo um Deus bom, justo e santo, que é diretamente ofendido e atacado pelo pecado,
por que que ele decidiu permitir isto. E aqui eu vou mencionar, já vamos ler alguns textos bíblicos sobre isso, mas eu vou mencionar um parágrafo da Confissão de Fé, capítulo 6, parágrafo 1. Nós temos o seguinte: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comer do fruto proibido. Mas segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Esse finalzinho aqui é importante você entender. Nós cremos que Deus decidiu permitir o pecado e determinou que a queda do homem redundasse em glória a Ele. Como que isso pode ser? Bom, aí eu volto àquele ponto inicial. Para aqueles que recebem a Bíblia como palavra de Deus, essa vai ser uma resposta satisfatória, ainda que não seja totalmente compreensível para nós. Mas é a resposta bíblica que nós temos. Vamos lá comigo em Romanos, capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 32. Romanos 11, 32. O apóstolo Paulo diz assim: porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Deus permitiu que todos fossem encerrados na desobediência, porque Ele queria mostrar algo, porque Ele queria revelar algo, porque Ele queria exibir o quê? Um atributo, a sua misericórdia. A melhor ocasião para Deus revelar a sua misericórdia é exatamente nessa circunstância da queda do homem no pecado. Ele não é o autor do pecado, ele não é o responsável pelo pecado, mas ele decidiu transformar essa situação tão trágica numa situação em que ele oferece e manifesta a sua misericórdia. Do versículo 33 em diante, o apóstolo Paulo fica maravilhado com essas coisas e ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele alguma coisa, a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, inclusive a queda. A ele seja a glória para sempre. Todas as coisas acontecem para a glória de Deus. Deus pré-ordenou a queda para a sua própria glória. Por que Ele permitiu a queda? Porque Ele queria exibir a sua misericórdia, porque Ele queria manifestar a sua graça sobre o mundo. Vamos a outro texto aqui de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então a abundância do pecado no mundo torna a graça de Deus altamente necessária. Nós estamos cruzando um feriado de carnaval.
muita festa dedicada ao pecado. Onde transbordou o pecado, diz a Escritura, transbordou muito mais a graça de Deus. Vamos a outro texto ainda em Romanos, capítulo 9. Romanos 9, versículo 22 e 23. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que antemão preparou para a glória. Veja, irmãos, a presença do pecado no mundo, à luz desse texto, serve ao propósito de Deus de dar a conhecer a sua ira justa, o seu poder e a sua muita paciência, bem como revelar a sua glória, a glória da sua misericórdia concedida aos eleitos dele. Essa é a resposta bíblica que nós temos. Deus permitiu a queda para manifestar a abundância do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Vamos a mais um texto, Efésios 1, 11 e 12. Esse é o penúltimo. Efésios 1. e 12. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Deus, segundo esse texto, faz todas as coisas conforme a sua vontade para louvor da sua glória. E o último texto não trata especificamente da queda, nem da salvação especificamente, mas um texto, uma história que ilustra tudo isso que nós estamos refletindo. Em Gênesis 50. Gênesis capítulo 50. Nós conhecemos a história de José, sabemos o que os irmãos de José fizeram com ele, e esse texto nos diz o seguinte: é quando ele se revela aos seus irmãos, ele diz para eles: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. De quem foi a responsabilidade pelo mal acontecido a José? Dos seus irmãos. Mas Deus decidiu transformar todo aquele propósito mal para algo que traria o bem para muita gente naquela situação de fome que acontecia naqueles dias. De que forma tudo isso pode ser aplicado à sua vida? Deixe-me propor aqui 3 coisas. Primeiro, essa mensagem pode te ajudar a interpretar os acontecimentos maus e as tragédias que acontecem no mundo. Nós estamos cercados o tempo de coisas ruins. A queda afetou tragicamente, terrivelmente o mundo inteiro. Cotidianamente nos deparamos com informações do aumento da violência, das guerras que só progridem, da corrupção que parece ser a regra e não a exceção, a justiça que é falha, tudo isso a gente está vendo, a natureza que geme e se torna perigosa para os seres humanos, tudo isso a gente está vendo. E entender o que nós acabamos de ver nas Escrituras vai te ajudar a lembrar que todas as coisas ruins que você vê no mundo foram ordenadas para a glória de Deus. Não há um único acontecimento
por mais trágico que possa parecer, que não tenha sido destinado para a glória de Deus, para a exibição da sua justiça, do seu poder, da sua santidade, da sua misericórdia. A questão que deve surgir na nossa mente ao nos depararmos com essas questões, com esses males do mundo, é como que isso pode resultar em glória ao nosso Deus? Como que isso pode ser conduzido e transformado em um contexto de manifestação da graça do Senhor? Porque essa é a missão de Deus no mundo, reverter os efeitos da queda. Sobre isso Deus é responsável. O bem que surge de um contexto de mal. Deus é perito nisso. E é isso que a gente tem que procurar perceber no que nós vemos ao nosso redor, nos acontecimentos maus e tragédias no mundo. Segunda coisa, essa mensagem pode te ajudar a interpretar os acontecimentos maus e tragédias que acontecem ou que podem acontecer na sua vida em particular. A queda afetou terrivelmente o ser humano por completo. Todo tipo de adversidades podem nos sobrevir. E se vierem, precisamos interpretar biblicamente essas questões. Qualquer um de nós pode se acidentar inesperadamente. Qualquer um de nós pode se machucar terrivelmente. Pode contrair uma doença incurável que cause muito sofrimento. Qualquer um. Qualquer um de nós pode sofrer violência física, violência psicológica, pode ter de enfrentar a morte de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um vô, de uma avó. Qualquer um de nós passa por essas coisas, catástrofes, doenças, acidentes, crimes. Nenhum de nós está livre dessas coisas. E entender o que nós acabamos de refletir à luz da Escritura, de que tudo foi ordenado para a glória de Deus, vai nos ajudar a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que isso não fique claro no momento da dor, no momento do sofrimento. O que a gente aprende na Escritura é que nada é tão terrível e tão doloroso que não possa ser convertido e transformado em um contexto de manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Terceira e última coisa, essa mensagem pode te ajudar a lidar com as próprias inclinações pessoais para o pecado. Se o Espírito Santo iniciou uma obra na sua vida, você já tem sido capacitado a olhar para o seu próprio coração e perceber que tem algo errado aí dentro, que está presente o mal, o pecado no seu coração. E cada um de nós, sejamos presbíteros, diáconos, pastores, professores, idosos, idosas, crianças, se nós temos o Espírito Santo, nós já temos condições de enxergar o pecado dentro de nós, nos movendo por vezes a fazer o mal, a pensar o mal, a falar e sentir coisas que não agradam a Deus. Mas o que nós vimos hoje é que Deus permitiu a nossa queda e permitiu as nossas inclinações para o pecado, e Ele transforma tudo isso em algo que o glorifica. Portanto, esse mesmo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o mesmo Espírito Santo que nos faz desejar profundamente a graça, a misericórdia de Deus. Esse desejo se torna cada vez maior quanto maior for a nossa consciência do pecado. Entendeu o que eu falei? O nosso desejo pela misericórdia e pela graça de Deus será maior quanto maior for a nossa consciência de que somos pecadores e miseráveis.
Tudo isso é usado por Deus para nos aproximar dele, para aperfeiçoar o nosso caráter e a nossa vida, de modo que até a nossa luta interna contra o pecado também é uma forma de glorificar a Deus. Vamos orar? Pai bendito, a resposta que a gente encontrou na Tua palavra sobre o motivo que te fez permitir a queda, mesmo sendo o Senhor soberano e poderoso para impedi-la, foi que isso serviria para manifestação da Sua maravilhosa glória e graça. Então, Senhor, o que a gente pode te pedir agora é que o Senhor nos ajude a perceber como todas as coisas, até as piores coisas, servem para esse propósito. Aqueles que estão cegos para a verdade, Senhor, culpam a Ti pelo mal no mundo, mas nós, ó Deus, iluminados pelo Teu Santo Espírito, guiados pela Tua palavra, podemos perceber a inteira responsabilidade dos homens pelo pecado e percebermos também como o Senhor destina tudo isso para a sua glória, de uma forma que nem sempre compreendemos. Então nos ajuda, Senhor, a amar a Tua glória como o Senhor ama a sua glória e a enfrentar os efeitos da queda no mundo e dentro de nós mesmos de uma forma que sirva aos Teus propósitos, santos, justos e bons. Em Cristo nós oramos. Amém.